É só esperar um pouquinho a doutora chegar. Entendi. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Eu tô sem máscara. É que tem mais gente na sala, você está sozinho. Eu tô sozinha. Parece que para mim tá congelado. Hum, Tá congelada a é, minha imagem? tá congelada. Acho que tá dando aquele sinal de que tá entrando. Ah, tá. Pode ser? Ok, boa noite a todos. Nós falamos aqui da Clínica Civil, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E eu sou o professor Hilton Hicks, sou cirurgião de cabeça e pescoço. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E vocês estão percebendo que eu estou com uma máscara verde, com um símbolozinho aqui da prevenção de câncer de cabeça e pescoço, porque nós estamos vivendo hoje, dia 27, o Dia Mundial da Conscientização e da Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Junto comigo está a doutora Tatiane Mota, que vai se apresentar para vocês. Olá, boa noite. O meu nome é Tatiane. Eu sou oncologista clínica. Trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E atuo em câncer de cabeça e pescoço há mais de 10 anos. Eu posso dizer que é a minha principal área de atuação. Eu fiquei muito honrada e contente com o convite, porque é muito, muito importante a gente conversar sobre câncer de cabeça e pescoço e esclarecer a população e os profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Que bom, Professor, acho que a gente vai intercalando, né? Então, pode começar. pode ser. Eu queria dizer para vocês, conceituar um pouquinho, né, o que abrange, né, o câncer de cabeça e pescoço. Abrange os tumores que envolvem a boca, né, a cavidade oral, a faringe, né, a garganta, a laringe, onde a gente tem as pregas vocais, o nariz e os seios paranasais, mas também envolve a glândula tireoide, que é extremamente comum a gente ter câncer de tireoide, especialmente em mulheres, e também as glândulas salivares, né, que são as parótidas, são as glândulas submandibulares, que são as glândulas que produzem saliva. Além disso, a gente também trata e aborda os cânceres de pele, na face e no pescoço. Então, esse é o escopo de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço e do oncologista clínico que trata os cânceres de cabeça e pescoço essencialmente. Quais são os sinais de alerta que nós precisamos ter, pensando em diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, pensando em detecção precoce disso? Primeiro de tudo, lesões que a gente tem na cavidade oral, na nossa boca, língua, bochecha, lábios, na nossa gengiva, no céu da boca, no palato, e que não cicatrizam em torno de 2 semanas, precisam sempre ser investigados, porque a gente tem a possibilidade de estar diante de uma lesão que seja um tumor, que seja câncer. Então, lesões de boca, na boca, feridas com mais de 2 semanas, que não cicatrizam, não se fecham, precisa de uma avaliação médica especializada. Outro sintoma extremamente importante é a rouquidão. Ninguém fica rouco por mais de 2 semanas, 15 dias, simplesmente porque foi numa festa, foi numa balada e gritou e conversou muito alto. É preciso ser investigado.
além do câncer de pregas vocais, do câncer da laringe, que é o órgão que produz a nossa voz, nós podemos também ter outras doenças que não necessariamente são só atribuídas ao abuso vocal. Então, mais de 15 dias de rouquidão precisa ser investigado. Rouquidão não é uma coisa normal, não é uma coisa que simplesmente vai passar e pronto. Precisa saber qual que é a causa dela. Outra situação que merece ser investigada são caroços, nódulos no pescoço. Qualquer tipo de caroço que você palpa no seu pescoço e que não é habitual ou que não desaparece, precisa ser investigado. Muitas vezes a gente está diante de doenças inflamatórias, as chamadas ínguas, mas também pode ser decorrente de um câncer de cabeça e pescoço. Especialmente se esse caroço ficar na região mais anterior do pescoço, na altura aqui da onde a gente tem a glândula tireoide, que é uma glândula extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo, porque ela produz hormônios que são essenciais no nosso dia a dia. Então, um caroço na glândula tireoide pode ser um câncer de tireoide, que, como eu já disse, é mais comum nas mulheres. O câncer de boca, o câncer da faringe, da laringe, é muito mais comum em homens. E a que está associado isso? Essencialmente, o câncer de cabeça e pescoço está associado ao tabaco, uso do álcool e o câncer da orofaringe, que é aquela região onde a gente tem a amígdala, que é o começo ali da nossa garganta, está extremamente associado também à infecção por papilomavírus humano, que é uma situação muito comum em câncer de colo uterino e cada vez mais tem crescido na nossa população, levando a câncer de orofaringe ou das amígdalas. Para diagnosticar tudo isso, nós precisamos ver as lesões, fazer uma biópsia e comprovar o diagnóstico. Tati, você quer acrescentar alguma coisa? Não, professor, está ótimo, claro. Eu acho que assim, é muito importante a gente esclarecer, porque o que a gente vê muitas vezes é o paciente demorar muito para chegar, porque ele não percebe a gravidade, que uma lesão que se arrasta por meses pode ser uma neoplasia. E o mesmo vale para profissionais da área da saúde. Eu acho que a persistência da lesão e o agravamento também devem chamar a atenção. No começo pode ser indolor, mas o surgimento de dor deve chamar a atenção. Ok. Assim, eu gosto muito de chamar a atenção que cada um dos profissionais da saúde é responsável por nos ajudar a fazer diagnóstico mais precoce do câncer de cabeça e pescoço. Quase que todos os profissionais, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, têm o hábito de examinar a boca do paciente. E simplesmente abrindo a boca do paciente com uma iluminação e a gente, às vezes, utilizando aquelas espátulas de madeira, é possível a gente identificar uma lesão que ela pode ter um câncer ou uma lesão que a gente considera uma lesão pré-maligna, uma lesão que vai se transformar depois em um câncer. Então, vejam, se vocês querem ter melhor resultado no diagnóstico e tratamento do câncer de cabeça e pescoço, é preciso que os diagnósticos sejam mais precoces. Então, não esperem para poder passar por um profissional que possa fazer esse diagnóstico. E como é que a gente faz esse tratamento, Tati? Conta um pouquinho para a gente. Bom, então, eu vou tentar falar um pouco sobre as modalidades de tratamento e eu acho que é importante, assim, a gente ter em mente, eu vou tentar separar para facilitar um pouco. Quando eu estou diante de um paciente com uma lesão pequena, uma lesão passível de cirurgia, uma lesão inicial, a gente chama isso de um estadiamento inicial. Esse paciente tem uma chance de cura em torno de 80%. Na maioria das vezes, esses pacientes serão tratados com cirurgia e muitas vezes sem necessidade de outras modalidades terapêuticas associadas. Eventualmente, eles podem ser tratados somente com radioterapia, porque aí a indicação vai ser de acordo com o paciente, com o local dessa lesão, mas esses pacientes podem ser tratados somente com radioterapia. Um paciente idoso, com comorbidades, em que a cirurgia vai ser muito mutilante. Então, no tratamento inicial, realmente o principal papel é do cirurgião e, eventualmente, com alguma frequência até o radioterapeuta.
Muito importante ressaltar que o tabagismo deve ser cessado desde esse momento. Manter o tabagismo piora os resultados do tratamento. Isso é fundamental, porque 65% mais ou menos dos pacientes não conseguem parar de fumar e continuam fumando durante o tratamento. Quando eu estou diante de um paciente com uma doença mais avançada, uma doença localmente avançada, o que isso quer dizer? Ele tem um tumor localmente maior e com comprometimento de linfonodos, de ínguas. Esses pacientes ainda são curáveis se eles não têm doença metastática, pulmão, fígado, osso. Só que a taxa de cura já cai para aproximadamente 50%. Então, só com essas duas informações eu acho que fica muito, muito claro a importância do diagnóstico precoce. E, infelizmente, no Brasil, mais ou menos metade a 2/3 dos pacientes chegam para a gente nessa situação, com uma doença localmente avançada. Bom, e como que se trata? Tá bom o som, professor? Sim, tá ótimo. Tá. Bom, como que a gente faz o tratamento nesse momento? Aí é o cenário em que eu tenho mais modalidades terapêuticas e opções, e eu vou avaliar caso a caso. Eu posso tratar esse paciente com cirurgia, seguido de quimio e radioterapia. Um paciente com uma doença localmente avançada, na maioria das vezes, vai precisar fazer algum complemento com radioterapia, ou com ou sem cirurgia. Ele pode ser elegível para um tratamento não cirúrgico e ir direto para um tratamento de radioterapia associado ou à quimioterapia, ou a um biológico, um anticorpo monoclonal. Está em investigação o uso de imunoterapia nesse cenário. E eu posso ainda ir para uma outra opção, que seria usar uma quimioterapia, 3 ciclos de quimioterapia para tentar reduzir esse tumor, é um tumor mais volumoso, e depois fazer a radioterapia com uma dessas opções de quimioterapia. Como que se escolhe isso? A decisão do que eu vou fazer em cada paciente depende de alguns fatores. Do tumor, é um tumor da boca, da língua, é um tumor da orofaringe, é um tumor ligado ao HPV. Hoje a gente ainda não muda a terapêutica baseada no HPV, mas acredito que em breve estaremos fazendo isso. É um tumor da laringe. E o paciente? É um paciente jovem? É um paciente idoso? Tem muitos problemas de saúde? E sempre considerando ainda uma coisa que é muito importante e que merece atenção, tanto quanto o resto, as sequelas que esse tratamento vai trazer para esse paciente. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço e o câncer de cabeça e pescoço trazem muitas sequelas físicas, né? Deglutição, fonação, abertura de boca, mastigação. Psicológicas, é muito difícil, a sua imagem corporal vai mudar, o jeito que a sociedade vai te ver. E socioeconômicas, é frequente esses pacientes terem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, o tratamento é complexo, eu vou precisar aí de uma equipe multi, não precisa só do professor como cirurgião, do oncologista e do radioterapeuta, eu vou precisar do dentista para tratar a mucosite, eu vou precisar da psicóloga, da fonoaudióloga para avaliar a condição dessa laringe, eu vou precisar do assistente social para dar um suporte para esse paciente, ou seja, é uma equipe muito grande que precisa dar o suporte para esse paciente. E aí, quando eu finalmente consigo tratá-lo, eu tenho que pensar que eu tenho que reabilitá-lo o mais rápido possível, eu não posso demorar na reabilitação. Então, só no tratamento da doença localmente avançada, ver como é um tratamento complexo, e a grande maioria dos nossos pacientes está nesse momento, né? Eles chegam para a gente nesse momento. E aí, partindo para o outro cenário, que é a doença metastática, que é o paciente que já chega para a gente com uma doença disseminada, pulmão, fígado, osso. Aí, nesse cenário, eu vou tratar esse paciente com quimioterapia. É um cenário não curativo, os outros 2 cenários são curativos, e aí eu vou estar tratando esse paciente com quimioterapia, normalmente múltiplas drogas, associado ou a biológicos, anticorpos, e mais recentemente a imunoterapia, que entrou no rol do tratamento de cabeça e pescoço ano passado, assim, de forma definitiva na primeira linha,
já estava no tratamento da segunda linha, e tudo isso com o intuito de aumentar a sobrevida do paciente com melhora de qualidade de vida, mas não é um cenário curativo. Eu acho que eu podia, sim, posso falar rapidinho sobre o tratamento do câncer de tireoide, já que inclui a quinta causa na mulher, eu acho que tem que ser atento a isso. Basicamente, o tratamento é cirúrgico do câncer de tireoide, é uma doença indolente. Alguns pacientes, acho que 30% mais ou menos, vão precisar de alguma iodo-radioterapia depois. E eu pouco participo como oncologista do tratamento desses pacientes, a maioria fica curado. E aí sim, num cenário avançado, aí a gente usa também drogas novas, são várias drogas novas, biológicos, e já começando a ter estudos com imunoterapia no cenário de tireoide. Eu acho assim, isso é uma pincelada no tratamento, né, professor? Mas eu acho que é uma das doenças em que a gente mais exercita a individualização do tratamento. Em oncologia, assim, é um cenário em que eu preciso individualizar o tratamento, avaliar muito bem o performance do paciente, o quanto ele perdeu de peso, então, e em que eu exercito mais o multiprofissional. É impossível tratar câncer de cabeça e pescoço sem o multiprofissional, é fundamental. A doutora Tatiane reforçou bastante isso, né? Não é possível a gente se contentar com sucesso terapêutico simplesmente porque o paciente ficou livre de tumor. Nós precisamos fazer com que esse paciente volte às suas atividades habituais, volte a trabalhar, volte a cuidar da sua família. Geralmente são homens, são provedores, né, da família. Então é especialmente necessário dentro do câncer de cabeça e pescoço lembrar disso, porque nós estamos tratando de funções que são extremamente complicadas, né? Nós vamos mexer com a voz e a fala do paciente, com a capacidade dele se alimentar, dele deglutir, dele respirar. Muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de traqueostomia, né? Que é a forma da gente passar o aparelho respiratório começando lá na traqueia, né? Fazendo uma abertura na traqueia. Ou seja, tudo isso leva a um comprometimento muito grande para a vida do paciente. Então nós temos que pensar na reabilitação disso. Então, é essencial, como a doutora Tatiane falou, que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar. E é isso que nós oferecemos aqui no Hospital das Clínicas. Nós temos condições aqui no Hospital das Clínicas de pensar nesse tratamento desde o começo, desde o diagnóstico, até o momento em que o paciente tem condições de voltar a se alimentar normalmente por boca, quando é possível, de voltar a usar a voz, se comunicar de forma oral, quando é possível, mesmo que muitas vezes o tratamento inclua, por exemplo, a remoção total da laringe. Nos cânceres avançados de laringe, nós temos que tratar, na maioria das vezes, com a remoção total da laringe, que a gente chama de laringectomia total, e que tira o órgão que produz a voz. Mas nós temos como reabilitar mesmo assim. Ou seja, é preciso começar com o diagnóstico e terminar com a reabilitação do paciente. Não podemos nos contentar simplesmente com o fato de que ele não tem mais tumor e está tudo certo. Pelo menos há 20, 30 anos atrás, talvez se pensasse nisso, porque se dava pouca importância para a reabilitação e também se dava tinha-se poucas opções de tratamento, mas com a evolução dos tratamentos, hoje nós não podemos deixar de pensar que esse paciente tem que ser reabilitado, ele tem que voltar a se inserir na sociedade como um todo. Alguma coisa mais, Tati, por favor? Não, acho que é isso. E isso é tão importante, assim, como a gente recebe esse paciente, a gente precisa melhorar nisso, né? Ter um suporte melhor durante o tratamento e a reabilitação. É por isso que o Júlio Verde é tão importante, assim, para a conscientização dos sinais, dos sintomas, mas para entender o quanto o diagnóstico precoce é importante, o quanto isso tem impacto na taxa de cura desses pacientes, e para poder lutar pela reabilitação mesmo. Quantas vezes a gente vê um paciente que não consegue o acesso no Sistema Único de Saúde adequado a uma prótese fonatória, ou agora mesmo nessa pandemia de Covid, há um filtro para a sua traqueostomia, ou só pessoas esclarecidas vão conseguir lutar para ter acesso a um programa de tabagismo adequado.
Então, por isso que eu acho que o Júlio Verde é assim tão importante, porque o diagnóstico precoce, a informação é fundamental para todo mundo. E eu vou contar uma história para vocês, talvez alguns já saibam, tenham ido na internet para ler, mas o Júlio Verde, ele é uma ação muito particular, assim, muito em função da luta de uma pessoa que teve um câncer de cabeça e pescoço, né? O Júlio Verde, ele foi uma iniciativa a partir do Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, feita por instituições, sociedades científicas no mundo todo, instituiu o dia 27 de julho como Dia Mundial. Mas a partir disso, aqui no Brasil, algumas pessoas que estiveram envolvidas com o tratamento de uma laringectomizada total, de uma pessoa que teve câncer de laringe, que é a Melissa, ela mora lá em Florianópolis, fundaram uma associação chamada Associação do Câncer de Boca e Garganta. E, a partir daí, começaram a lutar muito para que o tratamento desses pacientes mudasse. Então, a Melissa ela é uma das responsáveis por a gente hoje estar falando sobre câncer de cabeça e pescoço e conscientizando a população. Tá? E eu acredito que é a partir disso que nós vamos ter melhores resultados no tratamento. É que todos façam diagnóstico precoce, todos se preocupem, todos identifiquem situações que podem nos levar a necessidade de procurar atendimento por causa do câncer de cabeça e pescoço. Acho que a doutora Tatiane saiu aqui da nossa transmissão, vamos ver se a gente consegue trazê-la de volta. Enquanto isso, a gente continua conversando. Se tiverem perguntas, quiserem fazer alguma colocação para que a gente responda, nós vamos anotando as perguntas e podemos respondê-las. Eu voltei, professor. Oh, que bom, que bom. Então, Caiu. eu estava falando a respeito da CBG e da luta da Melissa, né, que foi uma das pessoas que teve câncer de laringe e que muito do que a gente está vivendo agora no Júlio Verde, que depois foi uma data, assim como os outros meses, né, de várias doenças que a gente tem, foi uma coisa uma coisa feita pelo Ministério da Saúde, mas a iniciativa de lutar por isso foi muito da CBG, né? Foi muito da Melissa e do grupo dela e da ajuda de todo mundo envolvido no câncer de cabeça e pescoço. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar disso agora nesse mês de julho. É verdade, a história da Melissa é muito bonita, ela é muito persistente e faz um trabalho muito bonito, muito importante. Eu já conheci a Melissa pessoalmente no Júlio Verde, acho que do ano retrasado. Eu acho que ela tem uns 4 anos já, a associação, acredito, né? E um trabalho muito importante e reforça a importância da sociedade civil organizada na luta pelos seus direitos. Como melhorou a visibilidade depois que uma associação, sabe, se engajou. Isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia de como é importante essa iniciativa da sociedade, até um ano atrás nós não tínhamos possibilidade de oferecer nenhum tipo de reabilitação para os pacientes que sofriam a laringectomia total que fosse prevista no SUS. Hoje a gente já conseguiu a laringe eletrônica, que é uma das modalidades de reabilitação de quem fica sem voz. Estamos lutando bastante para que a gente consiga regulamentar o uso da prótese fonatória, que é o método mais eficaz e o mais utilizado no mundo para poder reabilitar os pacientes que ficam sem a laringe. Então, assim, isso tudo fruto de uma pessoa que passou pelo problema, se engajou e que luta muito para que a gente possa, com a ajuda de muita gente, né? Hoje a gente forma uma rede, né? Trabalhando pela Associação do Câncer de Boca e Garganta. Mas, assim, foi iniciativa dela, do seu filho e de pessoas que estão ao redor dela. Então, isso precisa ser sempre ressaltado. Será que a gente tem alguma pergunta, alguma coisa? Você está anotando alguma coisa para a gente? Eu tinha visto uma pergunta sobre fator de risco de câncer de tireoide, professor. Não sei se
O senhor Acho que respondeu a hora que eu saí. não, pode ficar à vontade. Eu acho que eu vi uma pergunta a respeito do risco de hiper e hipotireoidismo relacionado ao câncer de tireoide. Na verdade, quando a gente pensa em câncer de tireoide, tem que pensar, é um tumor mais frequente na mulher, mais incidente na mulher. Existem aqueles casos relacionados à genética, que são as pessoas que têm várias pessoas na família com câncer de tireoide, e aí está muito ligado ao carcinoma medular. Mas o que é mais comum é o papilífero, o carcinoma papilífero, e ele não está ligado nem a pessoa ter hipo ou hipertireoidismo, na verdade ele tem relação sim com deficiência de iodo, então, mas depois que a gente tem o iodo na água, isso diminuiu, e eu acho que o aumento do iodo aumenta o risco do câncer folicular, certo, professor? Sim. Mas eu acho que o tireoide é o tumor que a gente está muito mais ligado na mulher, tem uma incidência alta na mulher, mas que a minha preocupação maior é sempre com os casos medulares e com os casos genéticos, de histórias de famílias que têm vários cânceres de tireoide, que essa família precisa ser olhada com cuidado, com atenção, ser identificado precocemente. No mais, não tem nenhuma outra precaução que a gente deva fazer, deve-se ir ao médico, normalmente ou é o endócrino ou o ginecologista, que com frequência identifica um linfonodo no pescoço, na tireoide, mas não se faz exames de rotina, nem screenings, assim, tão precisos para tireoide. Me corrija, professor. Não, só para ressaltar que hoje o Instituto Nacional do Câncer ele estima que agora no ano de 2020 nós devemos ter em torno de 13, 14 mil casos novos de câncer de tireoide no Brasil. Agora, se a gente olhar para o de maior incidência, o câncer de cabeça e pescoço de maior incidência, que é o câncer de boca, nós vamos chegar aí a 15, 16 mil casos novos esse ano. E, embora o câncer de tireoide também seja frequente, como a doutora Tatiane falou, ele tem um crescimento um pouquinho mais indolente, aquele que é mais comum, né, que são os tumores bem diferenciados, o carcinoma papilífero. Então, assim, a chance de cura deles é sempre muito alta. Agora, no caso de câncer de boca, que o mais incidente, mas só que aí mais preocupa mais são os homens tabagistas acima de 50 anos, né? Esse seria nossos fatores assim de risco importante. Homem, tabagista, mais de 50 anos, com uma ferida na boca que não cicatriza, precisa correr para procurar atendimento e isso tem chance de ser um câncer de boca. Então, vejam, isso é extremamente importante para que não chegue numa situação que a gente não consegue mais pensar em situações fáceis de tratamento, né? Aí a gente vai precisar de cirurgias grandes, com grande deformidade, levando restrições aí das funções de deglutição, de fala, ou seja, tudo isso, quando o nosso diagnóstico é feito precocemente, tudo fica mais fácil para a gente. A doutora Tatiane, ela citou que nós temos uma incidência de cura aí em torno de 80% do câncer feito diagnóstico inicial. Se a gente considerar, por exemplo, o câncer de prega vocal, né, o câncer da laringe inicial, a gente aumenta ainda mais isso, chegando a 90%, às vezes até 95% de chance de cura. Então, qualquer rouquidão, qualquer tumor que comece a crescer na prega vocal, logo vai dar rouquidão. Então, ela precisa ser investigada o mais rápido possível. Com certeza. Eu acho que a chave de tudo é a prevenção. A gente está falando de prevenção primária, que é a gente não se expor aos fatores de risco, ou seja, o tabagismo, que aumenta em 25 vezes a chance de ter câncer de cabeça e pescoço, o etilismo, que aumenta em 10 vezes, lembrar da importância da higiene oral, de consulta com o dentista, a gente sabe das dificuldades do nosso país, mas esses são os fatores que a gente deve evitar. E mais recentemente o HPV, felizmente a vacina para HPV está
disseminada já, está no SUS, então a gente tem condições de vacinar todas as nossas crianças entre 9 e 14 anos têm indicação de vacinar para o HPV. E aí a prevenção secundária, que é o que a gente está fazendo aqui, acho que assim, a prevenção secundária que é o diagnóstico precoce. Infelizmente não tem como a gente fazer um Papa Nicolau de cabeça e pescoço, né, para pensando em HPV, então realmente a pessoa tem que estar atenta com a sua boca, ficar atenta às feridinhas, às aftas que não cicatrizam, a gânglios no pescoço que não diminuem, as obstruções nasais crônicas com secreção crônica, e estar atento e procurar assistência médica. Ok. É importante que a doutora Tatiane lembrou disso, né? Já é disponível pelo Ministério da Saúde a vacinação para o papilomavírus humano, né? Para o HPV. E isso é extremamente importante porque a nossa incidência e casuística de câncer relacionado à infecção pelo papilomavírus vem crescendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, esses programas de vacinação, eles vão nos dar resposta lá na frente. Então, isso é extremamente importante. Eu queria acrescentar aí também, com relação à prevenção, é que se nós tivermos alimentação adequada, atividades físicas, tudo isso ajuda a prevenir câncer de modo geral, né? Sedentarismo, obesidade, isso tudo má alimentação, desnutrição, enfim. No caso da laringe também, o refluxo gastroesofágico é um fator que agride a laringe e pode ser um fator causal para o câncer de cabeça, para o câncer de laringe. Então, tudo isso precisa ser cuidado, né? A boa saúde vai fazer com que a gente possa prevenir, com certeza, o câncer de cabeça e pescoço. Professor, eu vi uma pergunta que, aí eu já perdi a pergunta, eu acho que era sobre o uso de máscara em quem era traqueostomizado ou de filtro, mas já passou e eu perdi a pergunta. Aqui tem uma pergunta, é exatamente essa, né? Quais as orientações aos pacientes traqueostomizados nesse cenário de pandemia? É indicado algum tipo de máscara ou filtro? Isso pode aumentar a resistência das vias aéreas? Quem faz a pergunta é a Lavínia. Sim, com certeza, né? Assim como a gente está utilizando a máscara na nossa, por onde a gente respira, no nariz e na boca, o paciente que é traqueostomizado precisa usar a máscara também. O ideal, de certa forma, a mucosa da boca e a mucosa do nariz também ficam suscetíveis a receber vírus que podem estar circulando, né? E também a traqueia. Então, o ideal para esses pacientes é até usar a máscara habitualmente como aqueles que não têm traqueostomia usam, como eu estou utilizando aqui, mas usar também uma proteção na traqueostomia. E o filtro é uma boa proteção. O filtro impede a entrada de muitos agentes infecciosos, de poeira. Isso é muito proveitoso e vai ajudar bastante quem tem traqueostomia, tá? Como às vezes o filtro é um pouco difícil, eu acabo orientando, assim, difícil de conseguir, né, para comprar, tem um custo, eu acabo orientando os pacientes a usarem 2 máscaras mesmo, então eles usam uma máscara na face, cobrindo o nariz e a boca, e outra no pescoço. Mas é importante, principalmente porque a maioria deles tem o hábito de levar a mão até o traqueostoma para facilitar para a comunicação, e isso aí aumenta muito o risco de contaminação por qualquer agente. Agora, na época do coronavírus, aumenta a contaminação por coronavírus, mas aumenta a contaminação bacteriana, qualquer outro vírus. Então, a gente tem reforçado muito essa orientação no ambulatório. Bem lembrado isso, né? Então, isso lembra a gente que nós precisamos usar o álcool gel o tempo todo nessas situações, né? Especialmente quem tem a traqueostomia, que precisa se comunicar e para isso leva a mão até a traqueostomia para fechá-la e proporcionar que a voz seja produzida. Então, é importante o uso do álcool gel o tempo todo. Não esquecer desse detalhe. Muito bem lembrado, tá? Tem mais perguntas, professor? Eu não vi mais perguntas, não, mas
A minha internet está meio devagar. Não, eu acho que não mais nada, né? Você tem alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente esqueceu ou que você quer ressaltar? Não, eu acho que não, professor. Acho que a gente comentou o principal, né, sobre os fatores de risco, os fatores de proteção, né, relacionados à alimentação, ah, inclusive para tireoide, né, tem uns trabalhos interessantes sobre o uso de aumento de ingesta de legumes, tipo couve-flor, brócolis, repolho, que pode melhorar, inclusive para cabeça e pescoço mesmo, para SEC. Então, mas assim, eu acho que o que fica é isso mesmo, os fatores de proteção, que é bem isso, uma alimentação saudável, evitar a bebida alcoólica, né, principalmente os destilados, se é para usar a bebida com parcimônia e mais de 2 doses de destilado por dia já é considerado fator de risco. Lembrar que o paciente que fuma e bebe é sim o paciente de maior risco, isso chega a aumentar, ele é multiplicador, então chega a aumentar em 19, 20 vezes o risco dele ter câncer de cabeça e pescoço. Isso precisa estar claro, né? Com frequência chega um paciente na gente que não tinha ideia de que ele está com câncer de cabeça e pescoço devido a um hábito, o hábito do tabagismo e etilismo, e que precisa ser cessado dali para frente. E aí a notícia que eu considero muito boa, que é a gente está conseguindo vacinar para o HPV, que no Brasil está crescendo muito. E isso, e o diagnóstico precoce, tá atento e procurar a equipe médica, assim, o dentista tá atento e tá procurar a equipe se tiver alguma lesão que não melhore em 2 semanas. Esse é um recado que a gente tem que sempre que reforçar para os profissionais da saúde, né? Muitas vezes os profissionais da saúde que não são especialistas e que talvez não façam diagnóstico, mas podem suspeitar de alguma coisa, devem encaminhar esse paciente. Então, qualquer lesão na boca, borda de língua, gengiva, lábio, tudo isso daí deve ser considerado e encaminhado para uma avaliação se essa lesão persistir. E ressalto mais uma vez, né, é muito comum médicos, os dentistas mais ainda, né, fonoaudiólogos, examinarem a boca do paciente. Então, é preciso examinar com cuidado para realmente falar assim, nossa, ali tem uma lesão que precisa ser investigada, vamos encaminhar isso para quem está acostumado a lidar com esse tipo de situação. E dessa forma a gente vai conseguindo fazer com que essas lesões cheguem para a gente cada vez mais precoce. E com isso melhorar cada vez mais o tratamento, o resultado do tratamento, diminuir sequelas, enfim, tudo o segredo da coisa é isso, é o diagnóstico precoce, tá? Então, esse é o recado que acho que tem que ficar para todo mundo, não ao tabaco, esse é primordial aí no câncer de cabeça e pescoço, e o diagnóstico precoce nos ajuda, assim, quem dera se a gente pudesse, de cada 10 pacientes que chega lá no nosso ambulatório no Hospital das Clínicas, quem dera que pelo menos 8 fossem diagnóstico precoce, né? Porque é o contrário, né, Tati? É o A contrário. gente recebe 8 com diagnóstico avançado. Então, a gente precisa inverter essa proporção. É verdade, seria maravilhoso, porque a gente já está vivendo uma outra realidade no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Isso é uma realidade do mundo inteiro, mas eu acho que os países subdesenvolvidos, como é o nosso, com dificuldade de acesso à informação, inclusive, temos que enfrentar essa dificuldade. Acho que a gente está enfrentando, a gente está melhorando. Mas é fundamental, acho que é por isso que o Júlio Verde é tão importante, é a informação. A gente tem vários estudos que mostram que países que diminuíram o hábito de fumar, diminuíram o número de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Isso é uma realidade, isso não é uma coisa que imagina-se que vai ser assim, não, já existem vários estudos, porque todos os países têm buscado orientar mais a população e passar essa informação de que tabaco não é uma boa coisa, né?
Então, vejam, esses países já mostram uma diminuição na incidência de câncer de cabeça e pescoço. Com certeza, se a gente for pensar o quanto é custoso economicamente tratar uma doença avançada ou tratar uma doença localmente avançada, é muito mais difícil e mais caro de ser feito do que tratar uma doença inicial. Então, se a gente considerar isso tudo, é mais vantajoso ainda. Eu vou investir no outro lado, eu vou investir na vacina, eu vou investir no tratamento inicial, investir na orientação, no diagnóstico precoce, vou deixar de gastar na quimioterapia, no cuidado paliativo, numa reabilitação mais difícil. Que o governo gosta de enxergar fazendo conta, então acho que a gente também precisa mostrar isso, né? Que ainda sairia mais custo efetivo, com certeza. Exatamente. Sem, E aí, pode completar. sem falar que esse paciente não ia sair do mercado de trabalho, né? Eu gosto de, assim, às vezes, discutindo, a gente discute muito com os residentes sobre isso, como esse paciente é invisível para a sociedade, como a gente vai na rua e não vê ninguém usando uma sonda, não vê ninguém com uma traqueostomia. Eu só vejo essas pessoas no meu ambulatório, eles são invisíveis para a sociedade não está enxergando essas pessoas. E aí, quando não se é visto, não se é lembrado e não vai ter política pública para eles. A gente tem um papel muito importante nisso. O quanto é triste isso, né? Você foi tirado do seu convívio, você não vai mais trabalhar e tem vergonha, né? Então é realmente muito difícil. A reabilitação é difícil. Por isso que é um trabalho que não é fácil, mas que é recompensador. Eu acho que essa é a nossa função, além de tratar, informar e tentar fazer o diagnóstico mais cedo. O ano passado, né, o slogan, vamos dizer assim, do Júlio Verde foi exatamente isso, né? O câncer está na cara, né? Justamente a situação da cabeça e pescoço, né, da face, que coloca como cartão de visita para qualquer indivíduo na sociedade. Então, ela causa esse tipo de coisa, né? É uma observação bem interessante essa, né? Quantas vezes vocês já encontraram um paciente com traqueostomia ou um paciente laringectomizado total dentro de um shopping, né? Ou passeando num lugar público. Então, essa é a nossa função como sociedade também, né? Ajudar para que haja essa conscientização e, além dessa conscientização, para que o vizinho, as pessoas, os familiares, procurem atendimento médico para a gente poder oferecer a melhor forma de tratamento. Perguntas? Acho que... Tem uma pergunta aqui. Cadê daqui? Os aspiradores domésticos dão conta de aspirar uma traqueostomia? Assim, a gente sabe que a traqueostomia ela precisa muito de aspiração nas primeiras semanas, porque a traqueia não foi feita para entrar o ar diretamente por ela. Então, ela se defende e ela passa a produzir mais secreção. Então, no começo, ela acaba causando esse aumento de produção de secreção, ela acaba ficando mais suscetível a infecções por vírus, por bactéria, e, consequentemente, aumenta a produção de secreção. Com o passar do tempo, o próprio epitélio da traqueia tende a se modificar e se adapta a essa nova situação. E a traqueia passa a ser o nosso nariz quando você usa a traqueostomia. Então vejam que a aspiração ela vai ser necessária muito assim nas primeiras semanas. Depois a tendência é que você nem precise mais aspirar. Agora, aspiradores, não sei o que você chama de aspiradores domésticos, né? Precisa ver exatamente o que você chama disso, mas qualquer aspirador que você tem para desses home care, que são aspiradores sem muita potência, tudo são capazes, é só para aspirar a secreção. Não precisa de nada muito sofisticado para aspirar uma traqueostomia. Tá? Mais uma pergunta.
como eu fico sabendo se tem câncer de garganta? Quem está nos perguntando aqui é a professora Lilian, ela é fonoaudióloga aqui no hospital e ela também trabalha na equipe aqui do Hospital das Clínicas na reabilitação desses pacientes. Então, vejam, se você tem dor para deglutir, a hora que você vai comer o alimento, você tem dor, se você começa a engasgar, você começa a ter dificuldade para fazer a sua alimentação, e isso persiste, então é preciso ser investigado, porque pode ser que esse tumor, a gente falou muito de boca, falou muito da laringe, mas entre a boca e a laringe tem um outro órgão, que é a faringe, né, que a gente pode chamar popularmente aí de garganta. Então, a faringe ela tem função de conduzir o ar, a hora que a gente respira, puxa o ar pelo nariz, ela conduz o ar para dentro da laringe, vai até os pulmões, e de conduzir o alimento. Aí o alimento não vai para dentro da laringe, ele vai para dentro do esôfago, né? Então, ela que conduz esse alimento. Se você tem dor para deglutir, se você está com dificuldade para engolir porque o alimento não passa, porque você está engasgando um determinado tipo de alimento, e isso não melhora, precisa ser avaliado. Obviamente que uma dor de garganta por uma inflamação, ela vai durar aí uma semana, 3 dias, 4 dias, né, talvez uma semana em casos mais complicados, mas não passa disso. Se isso se arrasta, é preciso investigar e procurar um profissional que possa te examinar adequadamente. Você perguntou o que fazia. Ela está fazendo a mesma, continuando a pergunta e falando da disfagia, né? Tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode chamar de disfagia. A disfagia, ela é o termo que a gente usa no meio médico para dizer que existe alguma dificuldade de conduzir o alimento desde a cavidade oral até dentro do estômago. Então, qualquer alteração que traga prejuízo para essa condução do bolo alimentar da boca até o estômago, a gente dá o nome de disfagia. E na cabeça e pescoço, nós temos as disfagias que são as chamadas disfagias altas, que acontecem por uma inadequação da preparação do bolo alimentar lá dentro da nossa cavidade oral, da boca, seja às vezes pela mastigação, seja às vezes pela organização do bolo alimentar, e depois, a hora que ela passa pela garganta, pela faringe, ela tem que seguir o seu caminho para o esôfago. Se tem dificuldade aí, também nós vamos caracterizar como disfagia. E a disfagia é um sinal e sintoma importante que pode nos sugerir que seja um câncer de cabeça e pescoço. Muito bem lembrado, agradeço a professora Lívia. Alguma coisa que você queira complementar? Tem mais Tati? uma. Não, professor, eu vi que perguntou se quem não fuma pode ter câncer. A gente sabe que a maioria dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço tem um câncer ligado ao tabagismo. Isso gira em torno de 90%, mas eu estou falando dos carcinomas epidermoides, né? Mesmo quem não fuma pode ter um carcinoma epidermoide? Pode, a gente viu que tem outros fatores associados, o álcool está associado, acreditem, tem estudos com enxaguante bucal com álcool, que aumentou até em 3 vezes o risco de ter um câncer de cabeça e pescoço. Então, mas mesmo essas pessoas, sim, podem ter um carcinoma epidermoide. E além disso, a gente tem outros tumores na cabeça e pescoço, tumores de glândula salivar, que podem não ter relação, tumores de nasofaringe, que podem ter relação com... Caiu a conexão dela, será? Ou ela falhou? Não, Não. caiu, mas ela caiu ainda. Mas tem uma pergunta. É comum que o paciente desenvolvam com déficit de membros superiores no pós-operatório. A gente tem uma outra pergunta com câncer de cabeça e pescoço que falam do déficit de movimentação dos membros superiores pós a cirurgias. Quando nós tratamos o câncer de cabeça e pescoço cirurgicamente, a gente trata aonde existe a lesão primária, né, que seja na laringe, seja na faringe, seja na boca, e também tratamos todos os linfonodos, todos os gânglios que tem no pescoço que podem ser acometidos por metástase,
fazendo uma cirurgia que nós chamamos de esvaziamento cervical. E nesse esvaziamento cervical, muitas vezes a gente pode precisar lesar ou remover um nervinho que vai dar a movimentação para o nosso ombro, que vai dar a movimentação, esse movimento ou a elevação do braço, e isso pode ficar comprometido. Então, depois de uma cirurgia por câncer de cabeça e pescoço, a gente pode ter dor e dificuldade de movimentação dos ombros por causa do esvaziamento cervical. E aí a fisioterapia vem nos ajudar também, porque a equipe interdisciplinar e multidisciplinar, como eu disse, ela é essencial para que a gente consiga ter um bom tratamento desses pacientes. Conseguiu Voltei, voltar, professor. Tati? Consegui, mas deu para Então, ouvir a minha resposta ou caiu na metade, professor? caiu na metade. Caiu Caiu a hora que você estava aonde? falando da nasofaringe, na nasofaringe. Ah, tá. Bom, então aí eu vou só complementar que os tumores de nasofaringe muitas vezes são ligados ao Epstein-Barr vírus, né, uma situação endêmica na Ásia. E aí lembrar que o próprio HPV, como a gente comentou, está ligado ao câncer de orofaringe, principalmente a amígdala, base de língua, são os dois principais locais da orofaringe que estão relacionados à infecção por HPV, crescente no mundo inteiro, e aí a gente está vendo uma população mais jovem tendo câncer de cabeça e pescoço, pessoas mais jovens, então sim, quem não fuma pode ter câncer de cabeça e pescoço. Quem usa dentadura, a dentadura não tem a ver com o câncer de cabeça e pescoço, e sim uma dentadura mal acondicionada que está machucando, e aí esse trauma frequente faz com que possa surgir uma lesão. É a mesma coisa que às vezes a gente fala da higiene oral e a pessoa, será que tem a ver com a cárie? Não. A cárie não tem a ver com câncer de cabeça e pescoço, mas a inflamação da periodontite, da pessoa não ter uma higiene adequada, é que tem a ver com o risco maior de câncer de cabeça e pescoço, que era a pergunta de baixo da Flávia, eu emendei uma na outra. É muito boa essa resposta, né? Porque, assim, prótese dentária não dá câncer de cabeça e pescoço. O que pode levar a câncer de cabeça e pescoço é o trauma causado por uma prótese mal adaptada. Quando você usa a prótese dentária, o osso que ela é apoiada vai diminuindo de tamanho, ele vai sofrendo alterações, então ela precisa ser refeita, reajustada a cada, no máximo, 3 anos. E quantas vezes que a gente vê pessoas que há 10 anos, 15 anos usam a mesma prótese, né? Em relação à higienização da boca, é reforçar isso que a doutora Tatiane falou. Sim, a inflamação crônica causada por má higiene oral vai levar a propiciar a formação de câncer. Tati, olha, eu acho que a gente poderia ficar aqui respondendo assim, perguntas Horas. e falando de coisas horas, né? Mas eu queria que você desse, assim, a gente está encerrando o nosso tempo, eu queria que você desse uma mensagem final aí para o pessoal que está em casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, assim, foi uma honra participar, realmente é a minha principal área de atuação, eu realmente acredito muito na importância da gente estar fazendo esse trabalho, da divulgação da importância do diagnóstico precoce, e eu acho que a mensagem para casa é essa, evitar os fatores de risco, não ao tabagismo, não ao etilismo, a importância dos cuidados com a boca, e, finalmente, a importância de procurar um serviço médico com sintomas que não melhoram após 14, 15 dias de evolução. Acho que a gente tem que estar muito atento com isso, com gânglios e com lesões da boca. A gente foca muito nas lesões da boca e que os profissionais de saúde estejam mais atentos a isso. Encaminhem, né? A gente não fazer o diagnóstico, encaminhar precocemente, que isso aumenta muito a chance de cura desses pacientes. Eu queria só acrescentar que, assim, quando a gente fala em tabaco, né, nós não estamos falando só no cigarro industrializado, nós estamos falando em charuto, cachimbo, cigarro de palha, tudo isso agride a mucosa da nossa cavidade oral, da faringe,
e é responsável por câncer de cabeça e pescoço, por câncer de pulmão. Inclusive, cigarro eletrônico, aquele narguile, eles, por causa da alta temperatura, também pode levar a câncer de lábio, câncer da cavidade oral. Tá? Então, deixar isso bem claro, não é só cigarro industrializado. E agradecer demais essa oportunidade de falar para vocês, poder esclarecer algumas dúvidas, reforçar a necessidade de que o sucesso no tratamento do câncer de cabeça e pescoço vai ser muito ligado ao estágio que a lesão chega para nós. Então, quanto mais precoce, melhor para a gente tratar, a sequela é menor, a reabilitação vai ser muito mais fácil. Ou seja, nós precisamos de conscientizar os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Lembra daquela história do autoexame de mama, que vocês ouvem tanto falar? O autoexame de boca também é possível. Vai na frente do espelho, examinem a cavidade oral como um todo, mas não é só para examinar o lábio onde passa batom, não. É para olhar para toda a mucosa, olhar para a gengiva, olhar para o canto da boca, olhar para o céu da boca, debaixo da língua. Tudo isso é cavidade oral. Isso daí pode ajudar bastante num diagnóstico precoce. Agradeço imensamente a presença de todos, agradeço vocês terem disponibilizado esse tempo para que a gente conversasse e espero que nós tenhamos ajudado. Eu e a doutora Tatiane, a gente que no dia a dia enfrenta, né, toda essa situação e essa problemática do câncer de cabeça e pescoço, especialmente pelos estadiamentos avançados que a gente tem que tratar, mas eu acho que é só com promoções e atitudes desse tipo que a gente vai conseguir fazer uma conscientização da população. Muito bom, muito obrigada. É isso, professor. Obrigada a todos. Várias perguntas, muito legal, muito bom. Que bom. Agradeço a parceria, viu, Tati? Porque é bem melhor assim, porque me propuseram fazer essa live e falei, não, eu preciso de alguém para conversar. E aí a gente ter essa parceria fica mais fácil. Muito obrigado a todos e espero que a gente realmente tenha atingido o nosso objetivo de conscientização e de conseguir esclarecer alguma coisa a respeito do câncer de cabeça e pescoço. Façam essa propaganda sobre o Júlio Verde, sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Depois no Instagram pode ver em qualquer momento, né? Quem quiser ver, mostrar para algum familiar, vai estar disponível aí nesse mesmo endereço. Ok? Tchau, gente. Boa noite e até mais. Boa noite, até mais.